Boa noite a todos. Com amor. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sobre tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constitui-se de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobretudo é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor, a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Esse texto é uma obra do Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Boa noite a todos. Uma alegria novamente, né? Recebermos todos vocês aqui hoje, para que possamos juntos participar deste banquete. Esse é um momento de festa. Jesus, em várias passagens, tem deixado isso muito claro, que não há festa no mundo superior a esta. Estamos aqui nos dando a oportunidade de acesso a essa ciência, que é a ciência de todas as ciências. É privilégio? Não, não é privilégio. Nós estamos nos dando esta oportunidade. As portas estão abertas para todos. Jesus veio para todos. E nós aqui estamos. Passaremos por momentos difíceis, desafiadores, em que possamos nos entristecer diante da vida, mas não desistamos. Não tem outro caminho. Jesus já nos tem dito, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, neste momento, eu convido a todos vocês para que possamos nos unir em sentimentos, em pensamentos e agradecer ao nosso Pai Celestial por esta rica oportunidade. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade infinita, pelo teu amor misericordioso, pelas tuas bênçãos, Pai, que não cessam de jorrar sobre todos nós, filhos teus, durante toda esta nossa jornada evolutiva. Jesus, nosso irmão, gratidão, irmão, por estares sempre conosco, pois tem nos afirmado que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Proteja-nos nesse instante. Pai, te agradecemos também pelas oportunidades reencarnatórias, por todas as experiências que temos vivido até o presente momento e que nos fizeram evoluir, nos trazer até aqui neste momento. Te agradecemos pela atual encarnação, por todos aqueles com quem já temos nos relacionado, que fizeram parte do nosso caminhar.
contribuindo para o nosso evoluir. E aqui estamos a te agradecer por tudo isso. Pequeninos somos ainda, reconhecemos a nossa fragilidade e a nossa pequenez. Mas aqui estamos confiantes a buscar esta ciência que fala de nós, para nós. Quem somos como filhos teus neste contexto da tua criação e fundamentalmente como devemos nos comportar diante da vida para que possamos aproveitá-la em todas as situações, com intensidade e com muito amor. Neste momento, Senhor, te pedimos também amparo especial em favor de todos aqueles que aqui não puderam estar conosco ou que simplesmente não quiseram estar conosco. Filhos teus que em espírito nos acompanham, nossos filhos, nossos pais, nossos entes queridos, nossos amores, se fazem junto a nós neste momento, agradecendo-nos, felicitando-nos pela oportunidade. Pai, que seja feita a tua vontade, pois sabemos que ela é soberana e que é a melhor para nós, mesmo que nós assim ainda não a entendamos por completo. Que as tuas bênçãos se façam sobre a nossa irmã Deise, que vai ser a expositora da noite de hoje, que nós possamos sair daqui mais fortalecidos do que entramos. Que assim seja, Senhor. A palavra é tua, Deise. Boa noite a todos. Depois dessa introdução, a gente fica até mais leve para começar a falar. Muito obrigada por esse acolher. Mas, como tu bem falaste, né? Nós fizemos uma escolha para estarmos aqui hoje. Então, feliz escolha de cada um que está se dando essa oportunidade de estar aqui hoje. Então, hoje, tu já ouviu isso que eu vou falar, no domingo, nós trazermos para a reflexão da noite uma fábula que foi narrada no livro Era Uma Vez para Adultos, do nosso amigo Ellerson Santos. Hoje eu esqueci de trazer o livro para mostrar, que eu sempre gosto de mostrar. E a fábula escolhida para a gente meditar é A Tartaruga e a Lebre. Então, essa é uma fábula, é uma das fábulas do Esopo, que foi um fabulista grego que viveu na Grécia no século VI a.C. Esopo ele foi considerado como o primeiro fabulista. E depois ela foi mais tarde recontada, essa fábula, pelo La Fontaine, que é um poeta e fabulista francês que viveu entre 1621 e 1695. Mas o que é uma fábula? Então, fábulas são narrativas cujos personagens são animais que possuem sempre um caráter alegórico. Eu, particularmente, gosto muito de fazer essa correlação. E a fábula diz assim: a lebre e a tartaruga se encontraram um dia na estrada e a lebre disse para a tartaruga: como você é lerda! Em 2 saltos percorro o que você faz em 1 hora. Cada um vai no seu próprio ritmo, disse a tartaruga, sem se abalar. Porém, se quiser, nós podemos disputar uma corrida. Vamos ver quanto tempo você vai chegar antes de mim. E a lebre respondeu: desafio aceito, apesar de que eu acho que você não tem a menor chance.
E saíram dali e foram procurar alguém para ser o árbitro dessa corrida. Encontraram a raposa, que foi a eleita para ser a árbitra, e marcaram qual seria o percurso dessa corrida. No dia seguinte, bem cedinho, estavam lá, apostos na largada, né? Mas a lebre já chegou esnobando, né? Essa boba pensa que vai poder me ganhar. E quando deram o sinal, a lebre saiu numa disparada como um raio. Mas passou algum tempo, ela assim, para que eu vou ter tanta pressa? Aquela lerda nunca vai me alcançar. E daí ela passou a se distrair pelo caminho, começou a conversar com os animais e assim foi, né? Em determinado momento, né? A dona abelha diz para ela, mas você não se preocupa que a tartaruga pode lhe alcançar? De maneira alguma. Ela nunca tem chance para me alcançar. A gente pode ficar aqui horas conversando que ela não vai chegar nem perto, né? E a tartaruga lá no caminhar dela se manteve, né, firme e com determinação. E não é que algum tempo depois, de tanto a lebre se distrair, a tartaruga vem no seu passo, quase alcançando a lebre. Ela, olha só, ainda quer se comparar comigo, disse a lebre, né? E a tartaruga nem se importou e seguiu naquele caminho passo a passo. E tartaruga seguiu e a lebre também. Só que a lebre, né, naquele jeito dela, achando que tudo estava certo para ela, garantido, começou de novo de conversa com os animais, parou para colher algumas flores e assim foi. Eis que a lebre encontra a coruja e a coruja diz: olha, acho melhor você se apressar, porque a tartaruga já passou aqui faz tempo. Você vai até perder o título de melhor velocista da floresta. Foi quando a lebre ficou horrorizada. Será que foi isso mesmo? Tenho que me apressar. Só que não deu mais tempo. Quando ela avista, a tartaruga já estava passando pela linha de chegada. Quase morrendo de cansaço, gastando toda a energia que tinha, ela, enfim, chegou. E a tartaruga já tinha atravessado. E daí ela, humildemente, ela disse para a tartaruga: nunca mais ficarei convencida de minha ligeireza, pois afinal, de nada adianta ser rápida se eu não tiver determinação e constância. Você me mostrou que mais vale ser determinado e humilde, disse a lebre, envergonhada, a tartaruga. E desde aquele dia nunca mais fez piadas, nem a tartaruga, nem a qualquer outro animal que ela se achava superior na floresta. Afinal de contas, ficou provado que, de passo a passo, todo mundo vai alcançar os seus objetivos. E agora, vamos refletir? Podemos assemelhar a nossa vida a uma corrida? Acredito que o início da nossa existência, quando lá fomos criados por Deus, nós já começamos a nossa corrida nesse processo de evolução. Nós já passamos por todos os reinos, né? Desde o mineral, vegetal, animal, até chegarmos à nossa condição hominal, mas temos ainda muito a evoluir, porque qual é o nosso destino? Qual é o nosso itinerário? Nós viemos do átomo e vamos chegar à angelitude, vamos chegar ao anjo. Esse é o nosso destino, o nosso itinerário. Podemos considerar melhor que cada corrida, que as nossas várias existências, é uma corrida só da vida, mas as nossas várias existências são etapas da nossa corrida. Então, a cada existência, nós temos mais uma oportunidade de aperfeiçoarmos o nosso tempo, de nos melhorarmos nessa nossa passagem, nessa nossa corrida pela vida. Nós temos uma outra diferença também, é que na nossa corrida da vida,
não vai ter um vencedor, nós não estaremos disputando com ninguém. É conosco mesmo esta disputa. Então, não vai ter um vencedor, não disputaremos com ninguém. É somente eu comigo. Então, nós vamos chegar ao pódio, mas não dependemos de ninguém e não seremos estimulados por estar concorrendo com ninguém. E nós temos os dois personagens, né? Qual será que nós estamos nos assemelhando mais nesse nosso momento, nessa nossa existência? A lebre, que sempre foi sinal de esperteza, de agilidade, né? Locomove-se rapidamente, consegue se desvencilhar de qualquer situação. E a tartaruga, né? Que é símbolo de lerdeza, de lentidão, mas que provou, né? Que a passos lentos nós vamos chegar a qualquer lugar que nós tivermos determinação para chegar. E daí a gente lembra do ditado popular, né? Devagar e sempre, né? Então, vamos indo devagar e sempre. Então, na história, a lebre, por se achar melhor, ela menospreza a tartaruga, ela subestima a tartaruga. E, consequentemente, em todos os momentos ali, ela se achou bem mais esperta, né? Quantas vezes nós já ouvimos que o mundo é dos espertos? Será mesmo que o mundo é dos espertos? Será que vale mesmo ser esperto nessa nossa caminhada? No conto infantil, a gente percebe que a lebre ela é muito mais esperta que confiante. Já a tartaruga ela foi muito mais confiante, confiou no seu caminhar, na sua determinação e no seu foco. E aí, nós temos que ter o cuidado com o que nós falamos, o cuidado com o que nós comentamos do outro, o cuidado que nós temos que ter quando nós nos achamos mais espertos que os outros. Como estamos inseridos nesse mundo onde há uma lei de ação e reação, toda ação positiva vai ter uma reação positiva, toda ação negativa vai ter uma ação negativa e vai voltar para cada um de nós, onde nós estivermos, em qual momento dessas nossas múltiplas existências, em algum momento ela vai voltar para nós, e isso é certeza. Então, o que temos que ter certeza é que nós vamos progredir, nós vamos evoluir pelos nossos esforços individuais. Não vai ser pelo esforço de mais ninguém. O que vai contar são os nossos esforços. Por isso, se estamos indo mais devagar, mas com determinação, com objetivo, sigamos, porque chegaremos lá. Uns estão indo mais rápido, ok? Caso não estejam passando por cima de ninguém, não tem problema. Ele consegue ir mais rápido, mas não é porque o outro vai mais rápido que eu tenho que ser diminuído e menosprezado porque eu estou indo mais devagar. E na vida a gente se depara também com essa situação, né? Sabemos que as coisas não vão acontecer num passe de mágica. Não é simplesmente eu quero me melhorar, eu quero me transformar, que amanhã eu vou acordar. Não. Como estamos no mundo material, estamos sujeitos também a tudo que envolve esse mundo material. Então, escolher melhorar-se é um processo sim, em todos os aspectos da nossa vida. Então, é esse nosso querer. Como dito lá no começo, né, nós hoje demos um passo. Estamos aqui, escolhemos estar aqui, reunidos, e uma grande festa, como disse nossa irmã. Então, esse já é um passo. Outra coisa que nós temos que ter certeza absoluta é que o auxílio do alto sempre vem. Porque Jesus, ele nos ensinou, faça a tua parte, que o céu
te ajudará. Então, o céu sempre nos ajudará. O problema é que nós nos desconectamos e não conseguimos alcançar e sentir essa ajuda do céu. Tal qual a lebre, nós temos que observar muito o que está nos tirando do caminho. Quais são essas desatenções que estão nos desviando do caminho? O que nos tira do foco? O que nos tira dessa caminhada ao encontro de Jesus? Pensemos nisso. O que nos faz nos desviar da caminhada? O que será? Então, lembremos sempre que nós temos potencialidades, que nós temos capacidade, uns mais que os outros ainda se desenvolvendo, ainda descobrindo essas potencialidades. Isso é um fato. Por isso, vamos buscar nos descobrir através do autoconhecimento, nos descobrir quais são as nossas potencialidades, as nossas capacidades. E é muito importante também, quando nós conquistarmos algo, que nós possamos acolher as nossas conquistas com humildade, para que a gente não repita o que fez a lebre. Então, com humildade, nós vamos conseguir passar por essa caminhada aqui na Terra com mais segurança, com mais firmeza e não nos afastando das coisas do alto. Quando nós buscamos agir com humildade, nós vamos nos desviar do preconceito, nós vamos nos desviar dos julgamentos que tanto nos atrapalham aqui na Terra. Por que nós temos esse hábito e essa necessidade de tanto julgar qualquer coisa? Julgar quem nós conhecemos, julgar quem nós não conhecemos. Por que nós temos essa necessidade, esse hábito que não é um hábito saudável? Por que nós costumamos subestimar as pessoas? Sobre subestimar a capacidade do outro, nós vamos trazer algumas situações. Antes disso, gostaria de colocar que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, tem uma passagem que é: não julgueis para não ser julgados. Aquele que estiver em pecado, atire a primeira pedra. Quem de nós que está sem pecado, quem de nós que não comete erros aqui na Terra? Olha, dá para escolher a dedo em todo o planeta quem está sem pecado, quem está sem nenhum erro. Então, devemos nos observar muito e cuidar com os julgamentos, porque como sabemos que temos várias existências, pode ser que em algum momento nós vamos estar passando por aquela situação que o nosso irmão está passando hoje. E nós julgamos, e nós comentamos, e nós às vezes detonamos com a vida daquela pessoa. Muitas pessoas são destruídas por conta de comentários indesejáveis. Vamos nos colocar um pouco no lugar do outro e tentar entender quais as motivações. Às vezes é difícil a gente fazer isso. É muito difícil, porque a gente costuma olhar só para si. Mas é um exercício, é um processo que devemos buscar a cada dia. Então, sobre nós subestimarmos as pessoas, como a situação, costumamos subestimar as pessoas, por exemplo, com algum tipo de deficiência, seja ela intelectual ou seja ela física. É o que hoje tem um termo muito usado, que é o capacitismo. E o que é o capacitismo?
é o preconceito ou a discriminação contra a pessoa com deficiência. E a prática do capacitismo faz com que tratemos aquelas pessoas infantilizando-as e fechando as portas, não dando oportunidades para que essas pessoas se desenvolvam e consigam se relacionar na comunidade e em toda a sociedade. Então, quebrar essas barreiras, essa barreira primeiro ela tem que ser quebrada dentro de nós e depois através de oportunidades para essas pessoas. Como na fábula, nós vemos que a tartaruga ela tinha uma condição que dificultava o seu caminhar. Então, ela tinha as pernas curtas, carregava um casco grande e pesado sobre as costas, o que dificultava a sua caminhada, fazendo com que ela era lenta e, consequentemente, caminhava muito, muito devagar. Mas ela chegou. Demorou, mas ela chegou. No tempo dela, com a capacidade dela. Pois bem, às vezes a vida nos impõe algumas situações para que a gente pense. Eu passei por um processo de redução de mobilidade durante 1 ano e meio. Graças a Deus, me recuperei totalmente. Mas andar de cadeira de roda na rua, olha, não é simples, não é fácil. Andar de muleta na rua não é fácil. Eu só pensava nas pessoas que tinham aquela condição permanente, porque não é um passeio nada agradável. Imagina viver nessa situação. Então, todo o respeito que a gente tem que ter com pessoas nessas condições e buscar cada vez mais por soluções, por políticas públicas que facilitem a vida desses nossos irmãos. Outra situação que também nós vemos serem subestimadas somos as mulheres, né? Que a cada dia, a cada momento, nós temos que lutar para provar que nós temos capacidade de desenvolver todas as tarefas que nós quisermos desenvolver em todos os lugares. Mas vivemos também uma situação muito complexa, que é a questão da nossa segurança. Porque, ao mesmo tempo, nós estamos sujeitas à violência em qualquer lugar, sendo por uma pessoa conhecida ou desconhecida. A violência contra a mulher está em todos os lugares. E sem contar aquelas na situação de relacionamentos onde alguém se acha dono dessa mulher, dado o grande número, né, de feminicídios que nós vemos na atualidade. E sem imaginar também que não há muito tempo atrás, se cogitava, se pensava que as mulheres, se questionava se as mulheres têm alma. Na Revista Espírita de janeiro de 1866, tem um artigo questionando as mulheres têm alma. E lá diz, sabe-se que a coisa nem sempre foi tida como certa, pois ao que se diz foi posta em deliberação em um concílio. A negação ainda é um princípio de fé em certos povos. Mesmo que hoje, nos povos civilizados, isso há 2 séculos atrás, a questão seja resolvida em favor das mulheres, o preconceito da inferioridade moral perpetuou-se por um bom tempo. Mas nós ainda vemos, né, em muitos países um código rígido, né, de conduta para as mulheres. E nós vamos encontrar, né, lá no Livro dos Espíritos, na questão 822A, né, que os Espíritos nos esclarecem que só existe diferença entre homem e mulher na questão do organismo material, que vai acabar com a morte do corpo físico, obviamente, né? E depois a gente transita, né, para a nossa evolução, nós vamos transitar tanto num gênero quanto em outro. Então, aqueles que ainda nutrem qualquer tipo de preconceito, tem que lembrar, né, que uma próxima encarnação
podem vir no outro corpo, porque nós temos que passar pelos 2 gêneros para fazer a nossa evolução. Então, podemos nos empenhar também para mudar essa cultura e buscar o respeito para todos, não só para as mulheres, para todas as pessoas de uma forma geral. Porque nós vemos também um preconceito e pessoas de idade sendo subestimadas, o tal do etarismo, né? Onde envelheceu, não tem mais capacidade, envelheceu, não pode fazer mais nada. Então, o nosso respeito a todas as pessoas, porque em qualquer idade da nossa vida é oportunidade de crescimento, é oportunidade de evolução. Da mesma forma, o respeito que nós temos que ter com as nossas crianças e não subestimar também a capacidade das nossas crianças. Então, busquemos cada vez mais incentivar as nossas crianças, incentivar a criatividade das crianças, tratá-las com amorosidade, com proteção. As nossas crianças precisam ser protegidas, elas precisam ser amadas. Nós precisamos criá-las num ambiente com amor para que elas sejam mais confiantes do que espertas. Lembrando lá da lebre. Nós não queremos crianças espertas, nós queremos crianças confiantes. Crianças que tenham sonhos, crianças que se tornem adultos confiantes. Por isso, o nosso convite, como a Adélia falou, evangelização começa na semana que vem. Então, o nosso convite para que pais e mães espíritas tragam seus filhos para a evangelização. Evangelização não é só um momento de vocês assistirem a palestra tranquilos enquanto a minha criança está ali. Não. A criança está aprendendo, a criança está conhecendo Jesus. E a criança também está convivendo com as outras crianças e está sendo tratada naquele ambiente harmonioso pela espiritualidade. Então, tragam as suas crianças. É um presente que vocês dão para os filhos de vocês, trazendo eles para a evangelização. E também podemos dizer o preconceito das pessoas contra a situação financeira e também contra a cor das pessoas. Ninguém é melhor do que ninguém por ter a cor X em relação ao outro que tem a cor Y. Ninguém é melhor que ninguém por ter uma conta, um saldo bancário melhor do que o outro. Não. Todos nós somos iguais perante Deus. Todos nós precisamos ser respeitados. Deus nos criou iguaizinhos a todos. Eu lembro de uma observação de uma amiga, que ela disse que às vezes Deus tem que ficar mandando alguns recados para nos mostrar como estamos nos comportando, né, com relação aos preconceitos e buscarmos ser pessoas mais humildes. Ela me dizia assim, olha, quer ver todo mundo igual? Daí ela citou a enchente de Tubarão em 74, né? Era todo mundo lá na fila esperando por comida. Ali todo mundo era igual, independente se antes da água subir, morava em tal casa, tinha X na conta, na fila da comida, todo mundo estava igual. Então, são os recadinhos, né, que Deus manda para que a gente possa observar o nosso comportamento, observar como é que nós estamos caminhando, né? Então, é chegado o momento de nós darmos um basta em qualquer tipo de preconceito, em qualquer tipo de rivalidade. Porque se nós formos analisar a vida de Jesus, ele que era puro amor, que é puro amor, nunca teve preconceito com ninguém. Ele era um ser totalmente desprovido de preconceitos. Ele respeitava a todos, ele acolhia a todos. Então, qualquer manifestação, penso eu, de ódio, violência, segregação dentro de uma
de um segmento religioso, não está falando em nome de Jesus. Porque Jesus era amor. Amor na pureza do amor. Então, comecemos por nós essa mudança em busca de ir eliminando esses preconceitos que já trazemos, né, de muitas e muitas existências, mas que vamos fazendo a limpeza e que não acumulemos mais também nessa nossa caminhada. E seguindo sempre, né, o modelo de Jesus, que, como consta na questão 625 de O Livro dos Espíritos, foi o ser mais perfeito que Deus mandou à Terra para que nós seguíssemos de modelo. Então, toda forma de superioridade que nós achemos que viemos a ter sobre o outro, gente, não vai nos levar a lugar algum. Então, busquemos essa nossa transformação, não subestimemos a ninguém, de forma alguma. E busquemos nos acolher, porque acredito que, da forma como Jesus acolhia as pessoas, ele não enxergava a pessoa pelo que estava na frente dele. Ele enxergava o outro pelo potencial que ele via que o outro tinha. Ele tinha fé no outro. E às vezes fé que nem nós colocamos em nós mesmos. Mas Jesus tinha essa fé e ele acolheu todos que se aproximavam dele. Por isso ele deixou, né, esse evangelho de amor, através dos evangelistas que escreveram, esse código de conduta para que nós todos seguíssemos, né? Então, o Cristo, ele nos incentiva a cada dia para que nós possamos despertar o nosso melhor, despertar aquilo que Deus colocou, porque cada um de nós tem uma partícula de Deus dentro de nós. Então, a gente tem o que desenvolver, mas basta que a gente acredite, né? Que a gente vai eliminando toda forma de preconceito, toda forma de orgulho, que é essa grande chaga da humanidade e que ainda se encontra presente nessa nossa existência, nas relações, na maneira de se comportar, mas isso é um processo, e é um processo que nós temos que dar a largada para nos modificarmos. Então, tal qual como aconteceu com a lebre lá na fábula, nós nos desconectamos, né? Desses nossos propósitos de fazer tal coisa. E como é fácil nós nos desconectarmos. Tal qual, só meu celular ficou na bolsa, né? Mas ele está ali, a internet está ali para nos distrair, para nos tirar do foco a todo instante. Então, essa é uma batalha para a gente já se desvencilhar desse vício que tanto nos tira do foco, que tanto nos desvirtua o nosso propósito dessa nossa caminhada. E quando a caminhada estiver pesada, que nós estivermos cheios de distrações, estivermos perdidos, vamos lembrar de Jesus, porque o que ele nos disse? Que com ele o fardo seria mais leve. Observemos bem que Jesus não disse que não teríamos o fardo, mas que seria mais leve se caminhássemos com ele. Então, ele se coloca à nossa disposição para ser esse ajudante, para ser esse auxiliar nosso nessa nossa caminhada. E quando a gente estiver muito desconectado, vamos lembrar da prece, que a prece vai nos fazer nos conectar ao alto. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, tem o capítulo que tem como tema Pedi e obtereis. E no item 5,
fala sobre a eficácia da prece. Muitas pessoas dizem, nossa, eu rezo, 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 e não me adianta. Mas não pensa que ele teve força para passar por aquele processo de dor, por aquele processo difícil. Porque a prece, sim, ela é 100% eficaz, porque ela nos dá força, ela nos dá coragem, ela nos dá ânimo para bem passar pelas dificuldades, para que o fardo se torne leve e nós consigamos atravessar esse mar difícil, esse mar revolto que às vezes aparece na nossa caminhada. Então, nos conectemos ao alto, busquemos a prece, mas façamos também um pouco mais. Vamos buscar boas leituras, bons vídeos, por que não? Assistir boas. A internet também é um campo vasto de coisa boa, então busquemos nos conectar ao bom que tem lá. Busquemos fazer boas ações, trabalhar no bem. Por que não dedicar um tempo a um voluntariado? Às vezes, nós não temos o tempo, mas podemos, como a Adélia já fez a sugestão no início, podemos colaborar com algo material, podemos nos vincular a algum trabalho. Hoje tem tantas oportunidades em vários segmentos de se dedicar a um trabalho voluntário. Então, isso vai nos conectar, vai nos manter conectados ao alto também. Então, quanto mais no bem, quanto mais envolvidos em ações do bem nós estivermos, mais protegidos nós estamos, mas acima de tudo, nós vamos conseguir perceber essa proteção, nós vamos conseguir sentir que nós estamos conectados. Então, nos apeguemos cada vez mais ao Evangelho de Jesus, para que a gente possa se transformar e buscar esse caminho da mudança. Um caminho que é de livre escolha, porque Jesus não impõe nada. A escolha vai ser sempre nossa. Então, façamos boas escolhas. Então, para encerrar, eu trago uma passagem do livro Boa Nova, que é uma psicografia do Chico Xavier pelo espírito Humberto de Campos. E o texto está intitulado Bom Ânimo, que é uma conversa entre Jesus e o apóstolo Bartolomeu. E Jesus fala assim para Bartolomeu: a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas, ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as bênçãos sacrossantas. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e muitas vezes infrutíferos labores. Em vista destas razões, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados. Na obcecação de sua própria vontade, ferem a fronte nas pedras da estrada, cercam os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra e rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fronte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Então, meus queridos amigos,
que tenhamos bom ânimo, buscando sempre extrair o nosso melhor, para que a gente nos torne pessoas mais amáveis, pacíficas, fraternas e harmoniosas. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, obrigada pelo convite de estar aqui. Que tenhamos aí uma ótima noite e uma ótima semana. Muito obrigada. Deise, vou pedir licença, só um pouquinho, tá? Você muito bem colocou em relação às crianças a confiança, a segurança que uma criança precisa ter dentro do lar, né? E como nós estamos iniciando o retorno, né, com nossos trabalhos na casa em relação à evangelização, acho muito importante passar isso. Outro dia eu estava, só vou fazer um adendozinho, tá? Um acréscimo aqui, tá? Eu estava estudando o capítulo 14, segundo o Espiritismo, com a temática honrai o vosso pai e a vossa mãe. E é um capítulo riquíssimo. Então, teve um momento que a espiritualidade me disse o seguinte: Matilde, sempre que você tiver condições, transmita, passe essa ideia às pessoas. Nossas crianças precisam crescer num ambiente seguro e elas confiam plenamente em seus pais. Não é verdade? A criança tem os pais como segurança. E os pais confiam em quem? Esta é a pergunta, a reflexão da noite também, além de todas. Os pais confiam em quem? Nós precisamos transmitir a ideia para o nosso filho de que assim como ele pode confiar em nós, nós temos o nosso Pai Celestial, a quem nós podemos confiar plenamente. E sabemos que confiar é fé, né, Deise? Lembrando que a criança, ela aprende muito pelo exemplo também, Sim. né? Que exemplo nós estamos sendo para as nossas crianças? Sim. Em ambiente frágil, vai sair dali também uma criança frágil, né? Então tá, façamos a oração em agradecimento novamente ao nosso Pai, a Jesus nosso irmão, por nos conceder essas ricas oportunidades e também a presença de todos vocês aqui na casa, motivo pelo qual aqui estamos, né? E que nós sigamos aos nossos lares, confiantes realmente em nosso Pai, pois que Jesus já tem afirmado, ajuda-te, que os céus te ajudarão. Quando a gente fazer a nossa parte, Deus está sempre fazendo a dele. Que assim seja. Vamos agora aos passes, e quem desejar participar de passe e receber o passe pode ficar, né? E quem não quiser também já está dispensado. Boa noite a todos. Gratidão, minha amiga. Obrigada, que pode te ouvindo a noite toda.